Agora falaremos dos gêneros textuais estudados no bimestre. O texto argumentativo, a crônica argumentativa, o texto teatral, esquete, né? A entrevista e entrevista jornalística. Agora, o texto argumentativo, que é aquele que expressa um ponto de vista, defendendo uma hipótese, uma opinião, ou uma teoria. A ideia, o objetivo é defender argumentos válidos que sustentem o ponto de vista apresentado. Desse modo, o seu objetivo, o objetivo do texto argumentativo é o convencimento do leitor com relação às ideias que são colocadas no texto. E para convencermos o leitor, nós precisamos ter argumentos. E o que são argumentos? Argumento é aquilo que confirma ou nega um fato. Para negar ou confirmar um fato, são utilizados como argumentos dados, podem ser financeiros, estatísticos, históricos, geográficos ou qualquer outro dado que possa confirmar a minha afirmação naquele argumento, né? São afirmações de outras pessoas, além daquelas feitas pelo autor do texto. E exemplos que podem ser retirados do cotidiano, do nosso dia a dia. Por meio dos argumentos, justifica-se ou fundamenta-se tanto um texto oral quanto escrito. A opinião sobre determinado assunto, a fim de convencer e, consequentemente, modificar o ponto de vista de alguém. Eles podem aparecer em diversos gêneros textuais, tais como ensaio, carta de leitor, artigo de opinião e editorial. Agora, a crônica argumentativa, que é um texto que reúne aspectos da crônica e dos textos argumentativos e também se aproxima do artigo de opinião. Ela pode narrar, descrever ou dissertar sobre algo. Os cronistas, os autores que escrevem as crônicas, eles expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, seu ponto de vista ou juízo de valores sobre o assunto que escreverem, sobre tal assunto. É um gênero textual cujos textos tratam de assuntos do cotidiano, a partir de uma visão que vai além de um simples ato de olhar e relatar. O cronista, ele observa os detalhes dos acontecimentos corriqueiros, diários, e, a partir desse seu olhar subjetivo, ele escreve um texto normalmente curto, que faz uma abordagem crítica, questionadora ou bem-humorada da situação observada. Ela é muito utilizada pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e revistas. Agora, o texto teatral. No texto teatral, as ações que se desenrolam, elas são contadas por meio de falas dos personagens, sem necessariamente a participação de um narrador. Algumas indicações das cenas são feitas por meio de rúbricas, que descrevem as características e ações dos personagens e dos locais onde a história acontece. Esse gênero, ele não se restringe ao texto, mas se completa com sua encenação. Por isso, é tanto teatro quanto literatura. E é como literatura que devemos ler os textos teatrais. Assim, quando se está lendo e interpretando o gênero, é preciso ter em mente alguns elementos estruturais da narrativa, como os personagens, o enredo e a ação. Nesse gênero textual, o texto teatral, nós temos também a esquete,
que é uma peça teatral de duração reduzida. Toda a ação ocorre em uma cena de poucos minutos. Ela normalmente possui um caráter humorístico, mas a característica principal é a sua curta duração e a improvisação pelos atores partindo do texto. Então, os atores, sabendo do texto, eles improvisam com a maior agilidade e no menor tempo possível. Essa é a sketch. Agora, entrevista. Entrevista é um texto jornalístico organizado sob forma de perguntas e respostas. E a sua principal função é informar as pessoas sobre as opiniões de alguma personalidade ou autoridade em algum assunto de interesse social, econômico, educativo, cultural e etc. Ou fazer com que o público conheça as ideias e opiniões da pessoa entrevistada, que deve ser primeiramente apresentada no início do texto, em um curto parágrafo de introdução. Lembram aquele texto do Will Smith que nós vimos logo no início dessa nossa unidade? Antes da entrevista, o repórter ele reúne informações sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa a ser entrevistada. Essas informações elas são reunidas em uma pauta que o ajudará a construir a matéria e assim montar a sua entrevista, certo?